Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma jornalista marcial, um dos meus canais aqui. Estou na esteira, nos 60 minutos da esteira hoje. Comecei agora e vou falar agora de um outro livro que eu estou lendo. Hoje eu assisti um filme que eu recomendo para vocês, do Ted Bundy. O outro psicopata, tá? Ted Bundy foi outro psicopata. É o próximo livro que eu vou ler, tá? Sobre o Ted Bundy. Quando eu terminar esse do palhaço, o assassino, a história de John Wayne Gacy, o palhaço, o assassino. Eu vou falar desse livro hoje. É o livro que eu estou lendo. Estou adorando. Depois eu vou ler o do Ted Bundy, tá? Que é outro psicopata dos Estados Unidos, famoso, muito famoso. Eu assisti um filme sobre ele, sobre a vida do Ted Bundy hoje, e eu achei super interessante, tá? Bom, gente, hoje eu vou falar do livro O Palhaço o Assassino, que é a história do John Wayne Gacy, psicopata muito famoso, ficou muito famoso nos Estados Unidos na década de 70, tá? Ele matou mais de 30 meninos, jovens, homens. Ele só atacava homens, tá? Ele atacava homens e ele violentava esses homens, era uma coisa horrível, torturava esses homens e matava esses homens, tá? Muitos meninos, na idade assim, de adolescente até jovem, tá? A idade que ele pegava das vítimas eram adolescentes, meninos, né, adolescentes e jovens, bonitos, tá? O John Wayne Gacy, ele morreu, ele foi preso, né, pena de morte, ele pegou pena de morte, e foi uma das primeiras execuções por injeção letal, tá? Ele morreu com injeção letal. E foi bem maluco a morte dele, a execução dele foi maluca, tá? Porque não funcionou. Eles deram a injeção no catéter dele e não funcionou. Aí eles tiveram, né, que fechar as cortinas lá, né? Porque eles fazem uma execução e chamam as vítimas para assistir, tá? Aí eles tiveram que arrumar tudo lá para fazer de novo. E ele morreu. Ele morreu xingando, tá? O palhaço assassino, o John Wayne Gacy, ele morreu xingando. As últimas palavras dele foram assim: vocês nunca saberão onde eu enterrei as vítimas, tá? Inclusive porque boa parte das vítimas não foram encontradas. O corpo não foi encontrado. Parece que só encontraram 20, tá? Ele fez muitas vítimas, mais de 30. E ele fazia o seguinte: ele oferecia serviço, trabalho para esses meninos, tá? Ele caçava esses meninos. Ele era empreiteiro. John Wayne Gacy, gente, olha aqui o livro. Olha o livro aqui. Clown Killer. Killer Clown. Aqui. É também da Dark Side. E é do Henry Sullivan e o Peter Maiken. Fizeram uma pesquisa enorme sobre o John Wayne Gacy. Enorme, tem fotos, tá, dele. O retrato de um assassino, tá? É isso aqui. É muito bom, tá? Eu tô adorando o livro, tá, gente? Muito bem escrito, pesquisa enorme, grande, tá? Eu tô na parte em que eles estão ainda seguindo o John Wayne Gacy, tá? Eles estão seguindo. É a primeira parte do livro, tá? Que eu tô. Mas eu já li a história dele. Tá? Eu já li a história dele, inclusive no Discovery, no ID, eu assisti uma série, tem uma série sobre ele. Tem uma série sobre ele, sobre o John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, gente, era um menino, foi um menino gordinho, sofreu bullying na escola. Ele era o filho único de mais 2 irmãs. Ele era um menino e tinha mais 2 irmãs. E o que acontecia? O pai dele era alcoólatra. O pai dele era bem violento, alcoólatra, e batia muito nele. O pai dele humilhava ele, chamava ele de incompetente, inútil, né?
ofendia ele na frente das pessoas. Ele sofreu muito na infância, o John Wayne Gacy. Ele sofreu maus tratos, tá? Ele apanhava muito. E o pai dele era bem agressivo, batia na mãe, batia nele, tá? E ele foi abusado, parece que por um amigo do pai dele. O John Wayne Gacy foi abusado na infância, que é o que eu falei pra vocês, né? O psicopata, você vai ver que é unânime isso. Ele sai de uma família desestruturada, sofreu abusos, e isso vai nortear a vida dele. Sofreu bullying, ele sofria bullying porque ele era gordinho, né? Tem fotos dele, um menininho mimado, ele era muito ligado na mãe. Bem mimado, assim, sabe? Bem ligado na mãe, tá? E ele se casa. Ele se casa 2 vezes, tem filhos. Depois ele se separa porque ele era homossexual, o John Wayne Gacy. Ele era, tá? Então, mas ele torturava esses meninos. Ele tinha relacionamentos homossexuais com garotos de programas e tal, mas ele matava também esses meninos, tá? Torturava, matava, uma coisa horrível, tá? Ele punha algemas, prendia numa placa de madeira, uma coisa horrível, tá? O que ele fazia com esses meninos, tá? Horrível. E depois ele matava. E ele tinha relacionamento com esses meninos quando eles estavam mortos. O John Wayne Gacy, ele trabalhou numa funerária muito tempo. E conta a história que ele teve experiências com cadáveres lá, tá? Então ele tinha realmente uma mentalidade totalmente doentia, um psicopata. E ele era o seguinte, o John Wayne Gacy, ele subiu na vida, ele ficou rico. Ele era de uma família classe média norte-americana, tá? Mas ele ficou rico. Ele trabalhava bastante. E ele se tornou empreiteiro. Ele se relacionou com políticos, ele fazia parte de um partido político democrata. Ele frequentava a sociedade, né? Chicago, ele morava em Chicago. Se não me engano, ali Chicago, aquela regiãozinha ali, tá? E ele fazia parte da sociedade, da nata da sociedade ali da região. Ele, inclusive, fazia trabalhos voluntários nos hospitais como palhaço. Por isso que ele é chamado como o palhaço assassino. Porque ele fazia trabalho de caridade. Ele se vestia de palhaço, ia nos hospitais e brincava com as crianças. Ele era chamado de Pogo. Pogo. É como se fosse um outro personagem dentro dele, tá? Porque o psicopata, ele tem muito isso, né? É como se ele tivesse várias pessoas dentro dele. Então tinha o John Gacy, o Pogo, o palhaço, e tinha um assassino, tá? Então ele teve uma vida extremamente conturbada, o John Gacy. E ele era um cara pervertido, que é o que eu falei pra vocês. O sociopata, ele tem uma vida pervertida, moralmente, sexualmente é pervertido. A vida dele, ética, moral, é pervertida. Só que isso é escondido, tá? Porque ele, todo mundo gostava dele. Considerava ele um cara religioso, correto, pai de família, um empreendedor, né? Ele era empreiteiro, ele ganhava muito dinheiro com isso, né? E foi isso que ajudou ele a construir. Ele pegou a casa dele, construiu embaixo embaixo da terra. Ele construiu um lugar onde ele colocava os cadáveres dos meninos. Pra vocês terem uma ideia. As pessoas entravam na casa dele e sentiam um cheiro muito ruim. Claro, dos cadáveres, em decomposição. Mas ninguém sabia onde era, porque ele, como ele era empreiteiro, ele construiu uma parte embaixo da casa dele, onde ele punha os cadáveres. Os outros ele desovava, né? Então, você vai pegar a história do John Wayne e você vai entendendo um pouco da mente conturbada dele e doentia, né? Então ele teve 2 casamentos, casou com uma mulher muito rica e através dessa mulher ele conseguiu um lugar na sociedade. Então ele tinha relacionamento com políticos, ele fazia parte de um partido, ele fazia esse trabalho voluntário, ele era um empreendedor, ele era muito simpático, todo mundo gostava dele. Ele era bem simpático, falante. Você vai vendo no livro, você vai lendo, ele inclusive
paga almoço para os policiais, tá? Eu achei tão estranho isso, é verdade. Ele paga café, os policiais seguem ele, ó, gente, porque assim, eu tô numa parte em que os policiais estão desconfiando dele, porque sumiu um rapaz. Já tinham sumido outros. Mas a luz acende quando some esse rapaz. E a família começa a procurar, tá? E aí eles desconfiam dele, do John Wayne Gacy, palhaço assassino, tá? Então começam a segui-lo. E é muito engraçado, porque ele incorpora os policiais, tá? Paga café, almoço. Ó, gente, eu tô indo lá. Vocês não vão me seguir? Ele falava assim, bem maluco, né? E ele frequentava, né, ambientes, e ele camuflava a homossexualidade dele, tá? Ele falava que ele saía com mulheres, ele ia nos bares e ficava mexendo com as mulheres, mas na verdade ele era homossexual, ele nunca gostou de mulher. Inclusive as esposas dele falam isso, percebem isso, né? Então ele, e outra, o casamento dele era um casamento promíscuo. Porque eu falei, né? O psicopata, ele é promíscuo, tá? Em tudo. Ele é antiético. Eu não tô falando questões morais, tá? Mas ele é promíscuo. Então, ele estava casado. Ele frequentava casas de prostituição. Ele frequentava swing com a esposa, tá? Então, são coisas assim que eu acho meio baixo, tá? Assim, entendeu? É promíscuo. Ele estava casado com uma mulher, estava frequentando casa de prostituição, casa de garotos de programa, swing com a esposa, trazia rapazes para casa, a esposa dele tinha relação, é uma coisa acha, né? É promíscuo, né? Então, o psicopata, ele é promíscuo, em tudo ele é promíscuo, ele é antiético, tá? Mas, aparentemente, quem olhava para ele achava ele um cara certo, certinho, conservador, católico, religioso, frequentava a igreja, tá? Tinha filhos. Claro, isso, a aparência, o psicopata, ele é assim, ele passa uma aparência de uma pessoa super certa, acima de qualquer suspeita. Só que ele não é isso, ele é podre, tá? Então, você vai lendo a história dele, você vai entendendo, ele é um cara totalmente promíscuo, sem ética, né? Não respeita as pessoas, não pensa no outro, né? Então, os casamentos dele eram furadas, né? Uma baixaria, tá? Tanto dele quanto da mulher. Que a mulher que casa com um psicopata, ela também, ela tá junto, tá? Na baixaria, na promiscuidade, tá? Então, então, chega um momento que ele assume que ele não gosta de mulher. Porque ele estava casado, ele estava atrás de rapazes, matando rapazes, frequentando, né, casas homossexuais e tal, tá? Então, só que ele nunca assume, né? É um momento assim, por isso que ele mata esses meninos. É como se ele quisesse matar o que ele é, tá? Então, é muito louco esse livro, assim, sabe? É muito louco, porque você vai vendo uma pessoa que tem duas pessoas numa só, tá? Porque ele conseguia passar para as pessoas que ele era um homem correto, católico, certinho, de família, né? Assim, um homem de negócios, rico, ele ganhava muito dinheiro como empreiteiro, e era assim que ele atraía os meninos, as vítimas, tá? Oferecendo esse emprego. Ele oferecia emprego para esses meninos. Era bem sacanagem, assim, sabe? Bem assim, perverso. Ele pegava esses meninos que precisavam de dinheiro, né? Geralmente pobres, e ele oferecia emprego. Aí ele pegava esse menino dentro do carro, rendia esse menino, levava para casa dele, e aí ele abusava desse menino, judiava, torturava e matava. Uma coisa terrível, terrível. Ou jogava no rio, uma coisa terrível. Eu sei que assim, ele, antes dele morrer, antes dele ser, né, executado, né, na injeção letal, ele falou para eles, para os policiais, falou: olha, vocês nunca saberão aonde estão os outros corpos. Isso vai morrer comigo. Pediu a última refeição dele, porque eles têm, né? Quando a pessoa vai ser executada, ela acha que tem direito a pedir alguma coisa, tá? Quer comer uma coisa, ele comeu camarão, bebeu Coca-Cola, sabe?
E ele deu entrevistas, né? Contou tudo. Ele deu bastante entrevistas, o John Wayne Gacy. Mas uma vida muito triste, tá? Sabe, assim, de abandono, maltrato do pai. O pai nunca aceitou ele. O pai foi aceitar ele depois, quando ele se casou. Quando ele se casou, na verdade, provavelmente ele se casou para isso, para ser aceito pelo pai, tá? Ele se casou 2 vezes, se divorciou, e depois realmente ele assume o que ele é. Tem uma vida solteira, mundana, assim, sabe? Uma vida baixa, né? Porque o psicopata, ele não tem valores, ele é promíscuo em tudo, tá? E ele frequentava, né? Esses lugares, sabe, assim, baixos mesmo, né? Mas horrível. E você vai lendo, você vai ficando meio, assim, assustada, sabe? Porque as vítimas no livro vão descrevendo o que ele fazia. É pesado. Você fala, nossa, como é que pode uma pessoa... Porque o psicopata, ele tem a pessoa como se fosse um objeto. Ele não é uma pessoa para ele, um ser humano. É um objeto de poder dele, tá? Então, e ele também tinha, né, um perfil de vítima. Ele escolhia rapazes jovens, bonitos, tá? Fortes, bonitos. E era nesse que ele queria. Ele ia nesses, tá? Então, é um livro pesado para ler, sabe? Você vai lendo a história dele, é pesada, bem pesada a história dele, sabe, assim. Ele morre novo, tá? Ele é executado bem novo, né? A esposa dele, também, uma das esposas, dizia que ele era um ótimo pai, atencioso com os filhos. Mas por quê? O psicopata, ele tem essa dupla vida, né? Ele tem uma vida dupla, tá? Ele tem uma vida dupla, ele tem uma vida social, tá? Mostrando pra todo mundo que ele é bonzinho. E ele tem ele, que é aquele que mata, perverso. Ele não tem amor pelas pessoas, o psicopata. Não tem, é fachada, né? Não tem amor por mulher, esposa, filhos. Não tem, né? Então, é interessante a história do John Wayne Gacy, o palhaço assassino, né? Serial killer, palhaço. Se vestia de pogo, ficava brincando com as crianças e, no fundo, ele era um assassino em série. Matou mais de 30 meninos, sendo que vários deles, o corpo nunca foi encontrado. Tá? É isso, gente. Agora, o próximo que eu tô lendo, tô já no meio, tá? O próximo livro que eu vou ver é do Ted Bundy, que é outro assassino em série, psicopata em série, norte-americano, também da década de 70. Também da década de 70. Ele também foi pena de morte, foi executado na cadeira elétrica, tá? Nos Estados Unidos. O Ted Bundy, ele era um homem bonito, muito bonito. Você vê a foto dele, você fica impressionada. Você fala, nossa, jamais você vai imaginar que ele é um psicopata. Jamais. Um homem muito bonito, um homem que tinha dinheiro, tá? Ele era de uma família de classe média. Ele estudou direito um tempo e ele fazia muito sucesso com as mulheres. Então ele tinha a beleza a favor dele. Ele também matou mais de 100 mulheres, tá? O Ted Bundy suspeitam que ele tenha matado mais de 100 mulheres. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.